Oi pessoal, mais uma vez estamos aqui para passar algumas informações para vocês sobre bolos fakes e trabalhos feitos em isopor. Bom, vocês já conheciam a textura porcelana, agora estamos com um novo produto, a base niveladora. Ela substitui a camada de biscuit nos bolos. Vamos aprender? Muito fácil. Vamos começar então. Aqui nós temos um bloco de isopor moldado, tá? E uma lixa 220 madeira. Eu vou vir na parte de lixar o meu bloco e arredondar. Por que eu lixei aqui? Para tirar uma emenda, tá? Após isso, o nosso bloco está pronto para receber a camada de base niveladora. Esse processo é feito em todos os blocos, na parte de baixo não é necessário. Vocês têm também os blocos que são feitos, esse daqui, ele já é cortado, então a gente chama de moldado. Nós temos os blocos que eles já são feitos vazados aqui. É o mesmo processo, só que lá você vai tirar só as marcações de quando é feito o isopor. Não precisa arredondar, porque ele já vem arredondado. Bom, primeiro passo pronto, vamos deixar aqui. Vamos vir para cá agora. Aqui já tá a nossa peça lixada. Eu vou aplicar a minha base. Eu posso usar ou com uma luva ou sem a luva, tá? É indiferente. Não agride, não acontece nada, a mão fica perfeita. Não precisa se preocupar, apesar que às vezes tem algumas pessoas que têm alergia, então é meio complicado. Tem um cheirinho não muito forte, mas para algumas pessoas pode incomodar, tá? Então eu coloco a luva, eu venho aqui, dou uma leve molhadinha na minha mão com água. Este produto já está pronto para aplicação. Venho aqui, ó. Ele é amarelo, por quê? Para estar diferenciando da nossa textura porcelana. Mas e se de repente eu não quiser usar a minha base niveladora e usar só a textura? É normal, você também pode. Só que aí você vai dar umas 10 demãos de textura porcelana. Com a base niveladora é uma demão só. Passou a base niveladora, ela secou, você vem com a textura porcelana de 3 a 4 demãos. O seu trabalho vai estar pronto e o seu bolo também. Ó, passei a base, olha que fácil. Molho um pouquinho a minha mão. E eu aliso. Prático, né, gente? Ó. Um pote desse, ele dá para um bolo padrão, tá? 350, 250 e 150. Que é o 35, 25 e 15 que a gente chama. Quem quiser, nos bolos grandes, pode-se usar uma espátula de plástico ou até de metal. Ó. A secagem depende do clima. Às vezes de 2 a 3 horas o teu produto já vai estar seco, pronto para ser lixado e receber a textura porcelana. Esse processo eu vou fazer em todinho o meu bolo. Venho na lateral. O porquê que a gente criou esse produto? Algumas pessoas tinham muita dificuldade para abrir a massa de biscuit, tá? Eu continuo usando a massa de biscuit, gente, para a parte de decoração do meu bolo, não para a parte de forração, tá? Então, todos os bolos que vocês veem, meu, é feito agora com a base niveladora. Ó. Sempre molhando um pouquinho minha mão. Bom, meu processo vai ficar assim. Vou deixá-lo secar. Venho aqui, lavo a minha mão e posso tirar a minha luva. Todo o nosso produto é feito à base de água. Parte da base niveladora está pronto. Após a secagem, ele vai ficar assim, ó.
Vocês viram como fica diferente a tonalidade? Aqui a peça está molhada, aqui a peça está seca. Venho agora com uma lixa 80 de ferro, tá? Não é mais a de madeira. E vou lixar. Por que eu tenho que lixar? Para mim poder vir com a textura porcelana e ficar um trabalho bem perfeito. Bom, minha peça vai estar todinha lixada. Após a peça estar lixada, eu vou ver o quê? Com a textura porcelana. Nesse processo, a gente usa uma trincha. Às vezes, muitas pessoas, alunas, artesãs, perguntam para mim: ah, mas o meu ficou muito marcado, o meu não ficou igual ao seu. Eu sempre falo a mesma coisa, o problema está no pincel. Não adianta você usar um pincel que você pinta madeira, não adianta você usar uma trincha grossa, tem que ser uma trincha assim, ó, tá? De 2 polegadas e de cerda extremamente macia. O nosso produto, ele também não pode ser misturado com nada, com nenhum produto químico ou com água para render. Ele já vem pronto na proporção. Se você usar a base niveladora, você vai usar um pote desse de 1 kg para mais ou menos uns 2 bolos, você sabendo aplicar corretamente. Aí eu venho e vou passar a minha textura no bolo. Olha, aqui ele está com uma demão. Eu vou deixar a minha textura secar. Não se pode usar secador, não se pode usar soprador. Apenas o que pode ser usado no nosso trabalho é ventilador ou deixar secar naturalmente. Ah, Gisela, mas por quanto tempo eu deixo secar? Isso é meio complicado, porque se a gente fala de 2 a 3 horas, depende do clima, do lugar onde você tá. Se o tempo tá frio, a secagem demora um pouco mais. Às vezes você coloca a mão e ele ainda tá úmido. Então tudo isso você tem que ir percebendo com o passar do tempo, né? E às vezes que você vai fazendo o teu bolo. Ele vai ficar dessa forma. Ele vai vir pra cá, ó. Quando eu passar, aqui tem 4 demãos da textura porcelana. Ela vai ficar assim. Pode ver que eu tenho quase poucas marcações. Por quê? Por causa do pincel, tá? Aí eu venho com a mesma lixa ferro e eu vou lixar. Ah, eu tenho que lixar na mesma direção? Tanto faz. Você pode fazer movimentos circulares ou lixar reto. Aí fica da pessoa, tá? Tá vendo? Fica bem lisinho. Mesmo processo. Ó. O nosso bolo fica igualzinho a uma pasta americana. Claro, ele não é comestível. Você trabalhando desta forma, você pode colocar num saco plástico esse bolo e guardar por 6 meses, 1 ano, 2 anos. Aí depende, quem trabalha muito com buffet, ou quem aluga, né? Ou quem faz pro filho, pro neto. Aí fica a critério de cada artesã e de cada pessoa que está querendo aprender. Às vezes a gente dá algumas dicas aqui no YouTube para vocês. O porquê? Tem muita gente de fora que às vezes não pode vir fazer um curso com a gente, né? Ou precisa aprender. Mas é legal porque nós vamos estar colocando para vocês logo vários DVDs de bolos de casamento, bolos infantis, festas, para vocês terem o passo a passo do início ao fim. Mas nada do que fazer um curso. No curso você tira todas as suas dúvidas, você tem apostilas, você tem alguns métodos que a gente utiliza, que às vezes aqui o tempo nosso é mais curto e não dá pra gente passar. Mas mesmo assim a gente tenta ajudar a todos, né? E qualquer dúvida também é só entrar em contato. Bom, o meu bolo vai estar pronto. A minha etapa foi feita. Então aqui, ó, eu tenho a primeira etapa, que é os bolos arredondados, né? Que a gente tá aqui com ele. A segunda etapa é a base niveladora passada. E a nossa terceira etapa é o bolo com a textura, que tá aqui.
Bom, após feito isso, você pode fazer isso em vários bolos e deixar guardado. A cliente te ligou, olha, eu quero um bolo azul, um bolo rosa, tá? Como que eu faço? A textura, ela é branca, ela não é colorida, ela não vem colorida, porque ela tem que ser lixada. Após o meu trabalho estar assim, eu vou pintar os meus blocos da cor que eu desejar. Azul, branco, vermelho, preto, aí fica a critério da sua decoração. Eu só uso tinta PVA à base de água. Por quê? Porque fica um trabalho mais perfeito, ele fica mais bonito e parece muito mais que ele é comestível. Então isso que é o legal. Bom, após eu pintar os meus blocos, eu venho com esta parte aqui, ó, que é a decoração, tá? Então aqui, ó, eu pintei meu bloco de rosa, aqui eu pintei meu bloco de branco e aqui eu pintei de rosa. A minha decoração toda é biscuit. As florzinhas, os detalhes, o laço. Então assim, eu uso o biscuit de qualquer maneira. Ele é necessário para o meu trabalho, tá? Então assim, eu não descartei o biscuit. Eu apenas não forro os meus blocos. Bom, os meus acabamentos eu coloco uma pérola, um strass. Isso fica mais a critério de quem vai estar decorando, porque cada cliente pede de um gosto e de uma forma. Bom, eu acho que por hoje deu para todos terem uma noção de como é utilizado a base niveladora, a textura porcelana, né? O pincel que a gente usa e as nossas lixas. Espero que todos tenham tirado algumas dúvidas, que consigam fazer o trabalho e esperem. Logo, logo estaremos com muito mais novidades e outros produtos no mercado. Muito obrigada!